Nós estamos aqui numa missão muito agradável, que é compartilhar contigo aquilo que Deus fala conosco. Porque Deus tem falado incessantemente. Nós vemos assim no Velho Testamento mesmo, revelado no Novo, através de Jesus Cristo. Aquela comprovação, ou seja, as mesmas coisas ditas, sendo ditas novamente. Quando Deus diz assim, de madrugada, tenho levantado a falar contigo através dos meus profetas. Então Deus fala. E nós precisamos colocar Deus de uma forma muito presente. Ter o respeito de dar a Ele o sentido verdadeiro como Ele é, uma pessoa. Porque se você se olha para você, você se define como uma pessoa, o mínimo que você pode fazer, por menor que seja a sua inteligência, é olhar para você mesmo e defini-lo assim. Definir Deus também da mesma forma e tratá-lo com respeito de uma pessoa. Porque quantas vezes, digo eu mesmo, lá na minha ignorância antes de conversão, tinha sim um conhecimento de Deus, uma reverência de Deus, mas não trata como uma pessoa. Trata assim como, vamos dizer, uma veneração, que Deus é um Deus que está lá no céu tão distante de nós, com tanta potência, com tanta força de realização, que pode comandar tudo. Mas, no entanto, nós tratamos ele de maneira indiferente. Damos a ele um toque por desconhecê-lo, um toque de objeto, vamos dizer assim. Não propriamente designando a ele um objeto, mas dentro de nós uma formação que não ultrapassa isso no nosso entendimento. E vivemos desvinculados do próprio Criador. Mas quando nós damos a ele a imagem dele, o que ele é, uma pessoa, então nós começamos então a ter um relacionamento pessoal. Porque se nós olharmos para nós e entendermos que está escrito em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e assim foi feito, significa que se nós somos pessoa, também aí pessoa tem sentimento. Pessoa não é uma muralha de concreto. Tem sentimento, tem emoção, tem amor, tem compaixão. E aliás, o que Deus tem de sobra é misericórdia com todos nós e amor para com todos nós. Então, uma pessoa. E ele diz assim para nós que ele está sempre presente. Jesus, quando terminou o ministério dele aqui na terra, ele teve uma chamada de Deus e o envio de Deus a estar conosco. É muito bom nós entendermos a pessoa de Jesus Cristo, porque senão ela fica numa patente religiosa na nossa cabeça e nunca vai nos permitir participar de nada. Ou seja, nós não vamos ver um Jesus ativo junto conosco, em atividade do Espírito Santo. Nós vamos ver um conto, uma história. E nós nunca podemos permitir o nosso entendimento nos conduzir de uma forma em que a vida de Jesus Cristo torna apenas uma história para nós, acontecimentos passados, uma história de Deus entre os homens. Nós não podemos ver assim. Mas nós temos que enxergar Deus falando conosco através de cada um deles. Como Deus se manifestou neste mundo? Ele fala, eu estive convosco desde as madrugadas falando contigo através dos meus profetas. Mas estava falando através dos profetas. Através de Moisés ele dava o recado ao povo. Os
profetas, Davi e assim por diante. Terminando ali, fechando então o livro no Velho Testamento com Zacarias. Zacarias dizendo, Zacarias está próximo a uns 450 anos mais ou menos, antes do nascimento de Cristo, e dizendo que o Messias viria. Ele viria, ele entraria em Jerusalém, em Sião, montado num jumentinho. Depois houve 400 anos de silêncio, mas Deus falando, e agora Ele está falando conosco. Ele falou conosco através de Jesus Cristo. Ele esteve em Jesus Cristo. Então, é uma forma que Deus sempre se manifestou entre os homens. É que os homens não conhecem essa manifestação de Deus entre eles. Eu digo assim para você. Quando Jesus Cristo estava andando neste mundo, veja que Jesus Cristo andou como Filho de Deus, como Salvador de todos que nele crê, como um Cordeiro de Deus, que era necessário que alguém morresse em favor de todos, como Cordeiro. Também ele andou como sacerdote, ou seja, intercedendo em favor de cada um de nós. Ele andou também com Deus nele, como está escrito, que Deus estava nele reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele andou. Ele andou com uma esperança para Israel, para o conserto de todos. Mas ele diz não o conheceram. Eles não o conheceram. Mas ele diz assim, a todos quantos o receberam, receber significa entender, compreender, arrazoar sobre aquilo. Ou seja, refletir sobre isso. Igual aos dias de hoje, ninguém reflete sobre Jesus Cristo. Ninguém reflete sobre a sua missão. Ele foi um missionário vindo diretamente do céu. Fazer o quê? Fazer o que Deus mandou que fizesse. Abrir as portas da comunicação entre o homem e Deus. Por isso que muitos falam assim, Jesus é a ponte, ou seja, é a ligação de um lado ao do outro. E é isso que ele veio fazer. Mas, enquanto ele estava aqui fazendo isso, um dia ele vai da Judéia para a Galileia e ele tem que passar em Samaria. Chegando em Samaria, já era em torno do meio-dia, mais ou menos. E ele estava cansado, ele parou perto de um poço, que por sinal era um poço que Jacó havia aberto ali, que era uma coisa antiga então. Já de longos anos, 1000 e tantos anos. E enquanto isso, os seus discípulos foram buscar comida. Mas nesse inteirinho uma mulher desce com um vaso a buscar água. O poço é fundo. E ela tira água e Jesus diz, dá-me um pouco de água. Naquela época os samaritanos não falam. Os judeus não falam com os samaritanos, muito menos uma mulher, e no caso uma prostituta. Mas Jesus fala com ela, e ela admira disso e pergunta, como sendo tu, um judeu, fala comigo, mulher samaritana? Bom, ela admirou. Tem uma diferença ali. O porquê está acontecendo? O que é que está sendo modificado? É interessante você perceber uma coisa. Deus sempre faz mudança. Quando todos vocês conhecem essa história lá de Moisés, quando o anjo de Deus passou no Egito, fez aquele milagre, então, porque o faraó era desobediente, e ele disse, olha, eu vou passar meia-noite, passa o sangue nas portas, nas vergas, que o anjo exterminador, ou o devorador, vai passar adiante da casa que tiver o sangue. O sangue é proteção. E assim aconteceu. E Deus disse assim para Moisés, institui então as festas. A festa da Páscoa significava o quê?
que no 14º dia do primeiro mês, Deus mudou a contagem do mês deles, mudou o tempo. Passou a ser o primeiro mês, aquele mês. Não que fosse o primeiro mês, não era o primeiro mês do ano, mas ele mudou. E diz, agora vai ser o primeiro mês para vocês do ano. O ano de vocês vão virar aqui. Por isso não se admira, aquela mulher, a vida dela mudou, passou a contar dali para frente. Por isso nós, quando aceitamos Jesus, muda-se a nossa história, muda-se o tempo. É antes e depois de Cristo. Por isso o tempo também, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o tempo começou a contar diferente. Você pode ver que o nosso calendário é antes e depois de Cristo. O nosso conta-se depois de Cristo, 2000 anos nós estamos hoje. Mas quando Jesus Cristo veio, por exemplo, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Então a história hoje, o tempo é mudado. Ele interrompe o tempo e começa de novo. E naquela mulher, então, algo está acontecendo. Jesus disse para ela, se você conhecesse quem fala contigo, tu lhe pedirias água, e eu lhe daria água viva que jamais teria sede. Falou, como? O senhor não tem como tirar a água do poço e ele é fundo? Aí ela falou, eu sei que virá. Porque ela falou assim, é porque Jesus, antes, porque ela chega a esse convencimento, porque Jesus diz assim para ela, vai lá, chama o seu marido e vem aqui. Ela falou assim, eu não tenho marido. Jesus responde, nisto dissestes bem, porque você teve 5 e esse que você tem não é seu. Aí ela viu que ela era um profeta. Aonde que o senhor manda que adore aqui, no Monte Gariazim, que nossos pais falou aqui, vós é onde? Jerusalém? Ele diz, não, chegará a hora, nem lá e nem aqui. Nem Jerusalém, nem no Monte Gariazim, mas Deus quer os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. O que é verdade? Verdade é aquela que Jesus Cristo estava mostrando. Uma realidade que brota de Deus de uma forma tão clara, cristalina, que ela é capaz de abrir os teus olhos e você enxergar nas trevas que você não vê. A realidade que liga a cada um de nós com Deus, com a verdade da eternidade. O que é a verdade? Que é temporário o tempo que nós estamos passando aqui. Não é eterno. O que é verdade? Que todos nós vamos um dia estar perante Deus, diante de um tribunal, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versos 10, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para ser julgado pelo bem ou mal que fizemos enquanto estava no corpo. Jesus disse, isso é verdade. O que é verdade? Existe o céu onde Deus mora com todos os seus anjos, é onde Cristo mora. Também existe um lugar no qual Deus determinou para aqueles que são maus, para aqueles que, tal como tiveram por mentor a Satanás neste mundo e não consideraram o que Deus disse. Também é um lugar reservado para eles que Deus colocou o nome de inferno, lugar de tormento. Isso é verdade, Jesus está dizendo. O que é verdade? A graça que você vive hoje, o que você tem a seu favor, os poderes do céu, pelo Espírito Santo e o exército celestial a seu favor, para lhe dar força e fazer você viver quando você desejar e querer. Deus disse, é verdade. O que é verdade? Que Cristo vai morrer por todos, vai quebrar o fardo do pecado de cada um, e o pecado não vai ter domínio mais, não vai poder manter uma pessoa na escravidão da enfermidade, da doença, da angústia, da tristeza, da miséria, de um interior vazio, caído pelas margens das drogas, do vício. Isso é verdade, ser um Salvador com um poder que domina sobre tudo isso. Isso é verdade. E as pessoas, então, Jesus diz assim, que Deus quer o quê? Que o espírito da pessoa torne-se um adorador a Deus. Aonde ele milita e domina sobre a carne, os pensamentos do homem. Aonde essa verdade ela é de dentro para fora. Ela domina a natureza do homem. Aonde o homem possa, de uma forma consciente, não como um robô, ele não é robotizado por Deus,
Não. Ele é um ser que se encontra através do poder de Deus, que Deus devolveu a ele por Jesus Cristo. Ele começa a usar das suas capacidades. Capacidades essas que vêm dos céus pelo Espírito Santo, entregue a nós por Jesus Cristo. Projeta-se a vida. Vida é alegria. Vida é gozo. Vida é paz. Vida é satisfação. Vida é harmonia. Vida é compreensão. Vida é relacionamento. Vida é disposição. Vida é energia. Vida é vigor. Vida é saúde. Então, vida. Vida. Mas Jesus diz para aquela mulher: ah, se você conhecesse quem fala contigo. Ah, se nós conhecêssemos quem fala conosco, quando você ouve sobre ele, ou quando você medita no que ele diz. Ah, se você conhecesse. Se você conhecesse quem está falando. Se você reconhecesse. Porque lá em Provérbios também diz isso. Confie em Deus. E não fica firmado no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Quando você tem uma adoração na verdade, você vai permitir que a verdade se estabeleça contigo. E quando você falar da verdade, você vai encontrar lá o que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vai te libertar. Não tem nada que te prende que possa te manter preso, porque a verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, você conhece a libertação, você conhece a força, você conhece o poder, você conhece quem é que te guarda, você conhece quem é que te protege, você conhece quem está ao seu redor. Você conhece quem é o valente que veio dos céus e desceu sobre a terra por sua causa. Quem é o valente que colocou uma cerca ao seu redor pelo próprio sangue dele, e ninguém pode ultrapassar, a não ser você, somente você de dentro para fora é que pode atravessar. Aí você vai conhecer a verdade. Admira-se então aqueles ouvintes, sabe, religiosos, e disseram para Jesus: nós temos por pai Abraão. Está lá em João 8, 31, 32. Como dizes tu que nós somos escravos para tornar-nos livres? Nós somos livres. Jesus disse: não. Vocês têm por pai Abraão, mas vocês são escravos do pecado. Ele dominou vocês. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que significa isso? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Significa que nós vamos reconhecer Ele. Que Ele veio aqui com essa função. Libertar a todos nós das dificuldades aparentes deste mundo. Primeiramente, Ele veio te trazer a paz. Não são as circunstâncias que determinam a alegria, o sossego ou a paz na nossa vida, ou a tristeza. Não. O que determina a paz na sua vida, em qualquer circunstância, é Jesus Cristo. É a paz que Deus mandou Jesus Cristo trazer e colocar em nós. É a paz de Cristo. Olha, lá em Isaías no capítulo 26, versículo 3 diz assim: Deus conserva em perfeita paz aquele cujos propósitos aos pensamentos são firmes, porque confiam naquilo que o Senhor está dizendo e confia em Deus. Por isso Jesus Cristo diz assim: esta verdade, ela começar a fazer parte da sua vida, você vai compreender isso. Que Cristo é aquele que veio, Jesus Cristo, Filho de Deus, com poder sobrenatural de Deus, poder sobre todas as coisas. Ninguém na terra
tem poder como Jesus Cristo. Ninguém. Não existe poder nenhum. Pois diz assim, ó, que Deus o fez assentar acima de principados, potestade, poder, domínio. Aí trazendo, falando sobre autoridades, trazendo para o mundo natural. Agora, falou de autoridades espirituais, potestade, mundo natural. Sobre todo nome, qualquer nome deste século, de séculos vindouros. Por exemplo, quando foi dito, vindouros são os nossos. Qualquer autoridade destes dias estão abaixo dele. Acima de todo nome que se possa referir no presente século vindouro. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. E colocou tudo abaixo dos seus pés. Deus colocou. Não existe outro nome no qual o céu pode se abrir para você. Não existe nenhum outro nome no qual você possa invocar que possa lhe conduzir até a presença de Deus. Não tem nenhum outro nome que se possa dizer assim, eu sou porta, eu abro a porta do reino dos céus para vocês. Não existe. Quando você começar a entender então que Jesus Cristo não significa apenas uma pessoa sofredora, entender que o sofrimento tinha uma causa, não é um sofrimento por ele ser um perdedor, não, ele é um vencedor. E veja que aquele que trouxe o sofrimento para você, levou todo com uma intensidade muito grande sobre ele para ver se ele desistia. Mas ele não desistiu de sofrer por você, porque o sofrimento abriu as portas para todos nós e trouxe sobre nós um poder sobre todos aqueles que é adverso ao bem-estar da sua vida. Então, quando você vê Jesus Cristo como seu Salvador, o seu resgatador, porque fala Salvador, essa palavra parece que ficou tão chavão, mas imagina, se começa agora a viajar um pouquinho na sua mente, você pegou uma embarcação marítima, como o Titanic, por exemplo, lembra agora que ele assistiu esse filme, e chegando a alto mar, à noite, este navio choca com alguma coisa, no caso do Titanic foi um iceberg, e rasgou o navio e a água começou a entrar e começou a afundar. 1.500 pessoas não tiveram resgate. Elas morreram. Eles falavam, mas ninguém ouvia. Estava distante. O Titanic, navio que dizia assim, nem Deus pode afundar. Mas não é esse o caso que eu quero dizer da arrogância do homem contra a bobagem que ele falou. Estou dizendo o seguinte, imagina você lançado em alto mar, pelejando com as suas próprias forças, e você olhando para um lado e para o outro e vendo, é muitos quilômetros de distância. Um avião leva 8 horas sobrevoando um oceano para atravessá-lo, a velocidade de 800 km por hora. Imagina você lá sozinho. Aí brota um resgate, vem te resgatar, te vê, te enxerga, um ponto nas distâncias, identifica contigo e desce lá e vê a sua necessidade e te resgata, te traz. Vamos dar um helicóptero, te traz para um lugar seco, quente, seguro, te guarda e te mantém a vida. É isso que Jesus Cristo fez, resgate. A situação não é diferente. Portanto, eu digo, conheça Jesus, porque eu estou falando contigo, nem percebi o horário que já foi, já quase meio-dia e 10. Mas Jesus está aqui para isso. Resgatar a sua vida. Você tem direito. Ele veio te trazer o melhor. E não é com poder de vontade apenas, não. É com vontade, com amor, com poder legal do Criador, da soberania do céu, sobre a sua vida. Reconheça e abrace Ele nesta manhã,
como seu Senhor, como seu resgatador, o seu remidor, aquele que te ligou novamente com Deus e que te deu autoridade nesta terra através dele, para vocês andarem juntos, reconhecê-lo como uma pessoa, que ele vai te conduzir para os melhores passos da vida. Leia na tua casa o Salmo 23, reconheça Jesus Cristo ali, e quando você olhar aquela ovelha, você vê você, imagine ele te conduzindo pela mão dada contigo. Não coloque um rosto, porque senão você vai ver um homem sem o rosto, mas deixa o rosto brilhar com vestes brancas, se você imaginar. Que Apocalipse diz que o rosto dele, quando João viu, brilhava com a intensidade do sol, mais que o sol meio-dia. E lê lá e vê ele te conduzindo a pastos verdejantes, as águas de descanso, águas tranquilas, refrigerando a sua alma, descansando você. Ele refrigerando você por amor ao nome dele. Refrigera por amor ao seu nome. Te guiando. Olha, seu Cicerone te guiando. Olha o cuidado, te guiando, uma coisa pessoal. Te guiando pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, você não vai temer coisa nenhuma, porque a vara e o cajado do Senhor te consolam. E assim por em diante. Lê lá. Vê você e Jesus Cristo, que é Ele te conduzindo. E abrace-o pela fé, que você vai andar por cima. Por cima. Como a águia. Ela voa por cima das tempestades com força revigorada. Assim vai ser você, andando com Jesus Cristo. Conheça a Jesus Cristo, uma pessoa que te ama estar junto contigo aí, esperando uma oportunidade para que você abra o coração, você entregue a sua vida para Ele. Faça isso hoje. Deus, o mesmo o Senhor é, ontem, hoje e amanhã, e o Senhor não muda. Nós estamos bem confortáveis com os seus ensinamentos, porque eles não mudam. O Senhor diz: passa o céu e terra, a tua palavra não passa. E nós te agradecemos, porque o Senhor hoje está aqui conosco, e está com todos que estão te ouvindo através deste programa, que estão ouvindo a tua voz no coração também, através daquilo que o Senhor fala, da paz que o Senhor coloca no coração interior de cada um. O Senhor é Deus que ama, que tem uma compaixão tremenda por nós, e Jesus Cristo, o caminho foi aberto. Senhor, nesta manhã, derrama uma unção de poder muito grande sobre cada uma das pessoas que te ouvem. Refrigera a alma com o entendimento da sua presença. Alivia os fardos. Transforma a vida de cada um através do teu amor e do teu poder. Restaura a vida de todos. Dá vitória, Deus, à causa de cada um, porque a causa de cada um é a sua causa. E ajuda, ó Deus, as pessoas a encontrar o Senhor. Porque o Senhor se deixa encontrar. O Senhor diz: busca o Senhor. Peça, recebe, bata a porta, abre, busca e encontra. Buscar significa que nós temos que ir buscar o Senhor. Buscar significa ir aonde o Senhor está e trazer para a nossa casa. Como nós buscamos um filho que está numa rodoviária, talvez, ou no aeroporto, numa cidade um pouco distante da nossa, nós vamos buscar para trazer. Assim também nós vamos buscar o Senhor para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e as nossas posses e propriedades. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Que o Senhor também estenda suas mãos abençoando esta cidade e todas as cidades vizinhas também que nos ouvem.
Abençoa a administração desta cidade, abençoa o comércio, meu Pai, seja ele em favor do povo, abençoa a agricultura, abençoa as indústrias, Deus. Tudo isso seja para abençoar um povo. Em o nome de Jesus. Amém.